Olá, amigos e amigas. E não se fala em outra coisa, não existe outro assunto na grande mídia, nas redes sociais, nas conversas entre as pessoas, a não ser o coronavírus, a pandemia. Dois grandes grupos de opinião, digamos assim, se formaram pegando carona, não corona, pegando carona na divisão que se estabeleceu no Brasil a partir das últimas eleições presidenciais. Nós, a partir da eleição, passamos a viver num país dividido entre aqueles que votaram no Bolsonaro e aqueles que votaram no seu adversário. E esta divisão, de repente, começou a se acentuar a partir justamente de uma doença, o coronavírus. Nesse momento, aqueles que, por um motivo ou por outro, com razões científicas ou não, são contra o confinamento ou isolamento social, essas pessoas são consideradas bolsonaristas. E as pessoas que defendem o isolamento social são consideradas lulistas ou de esquerda ou contra o Bolsonaro. Como se uma doença, ao invés de unir os esforços de um país, do seu governo, do seu povo, ameaçasse dividir ainda mais este mesmo povo, este mesmo país. Eu, mais uma vez, não quero tomar partido nem dos que defendem o isolamento, nem dos que defendem a liberação das pessoas. Agora, o que eu defendo é a posição manifestada, de um certo modo, num escrito do meu professor de teologia em Belo Horizonte, dos maiores teólogos desse país, o padre João Batista Libânio, falecido alguns anos atrás, jesuíta. Ele, num texto chamado Em Busca da Lucidez, o Fiel da Balança, ele fala de dois conceitos: o catastrofismo, de um lado, e o otimismo ingênuo. E ele diz que entre um extremo e outro, porque os extremos nunca são bons, entre um extremo e outro nós temos que optar pela lucidez. Pela lucidez. Lucidez, segundo o padre Libânio, e eu concordo inteiramente, significa equilíbrio. É claro que as pessoas não devem facilitar com a doença. Mas, por outro lado, o catastrofismo também não nos levará a lugar nenhum. Existem muitas pessoas completamente apavoradas, muitas já entrando em processo depressivo e tudo mais. Este episódio do coronavírus, e como eu disse, repito, este radicalismo de um lado e de outro, do lado de quem defende o isolamento e do lado dos que defendem a liberação das pessoas, a abertura do comércio e tudo mais, entre um extremo e outro, eu defendo, repito, o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora, o que eu acho interessante e extremamente preocupante é o seguinte: quando Jesus, no Evangelho, fala do mandamento principal do cristão, o mandamento maior, que é o amai-vos uns aos outros. O que é que significa isso? Significa, será que Jesus acrescentou no final, pelo menos na minha Bíblia não consta isso, que Jesus tenha acrescentado ao final do amai-vos uns aos outros a seguinte frase:
Amai-vos as pessoas que concordam com você. Amai as pessoas que dividem as mesmas opiniões. Ora, repito, na minha Bíblia não consta este acréscimo, este adendo. Jesus mandou amar as pessoas. O mandamento do amor, ele é radical, não no sentido do radicalismo, tomar uma posição extrema, mas no sentido de que nós devemos amar também aquelas pessoas que não concordam conosco. Eu tenho o direito de optar, de ter uma opinião, e nem por isso devo ser chamado nem de esquerdista, nem de direitista. Não é pelo fato de dar uma opinião baseada em argumentos que eu acho válidos que eu devo agora ser rotulado. Hoje as pessoas são rotuladas. Fulano, porque disse tal coisa, é da turma do Bolsonaro, então deve ser execrado. Cicrano, porque é contra o Bolsonaro, deve ser chamado de comunista, deve ser excomungado, expulso do nosso meio. São essas posições, acredito eu, que não fazem parte do ser cristão. Absolutamente não fazem parte. Amai-vos uns aos outros. Amai as pessoas que também pensam diferente de você. E que nem por isso são nem melhores nem piores do que você. Todos nós, cada um de nós, na liberdade dos filhos e filhas de Deus, temos direito a ter nossa própria opinião e sermos amados independentemente das nossas opiniões, dos nossos conceitos. Eu não amo alguém porque esta pessoa concorda comigo. Eu amo apesar das nossas discordâncias, mas em algum ponto nós entraremos em sintonia. Então, minha gente, neste momento tão difícil, com xingamentos nas redes sociais, nesse momento em que os extremismos se aguçaram, vamos ter um pouco mais de calma, vamos respeitar quem pensa diferente, não vamos rotular as pessoas, vamos amar de verdade, vamos obedecer ao mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, amai as diferenças, respeitai o pluralismo das ideias. Não vamos condenar nem execrar ninguém por conta das suas opiniões. Vamos amar de verdade. Este é o desafio que, mais do que nunca, somos chamados a enfrentar. Um grande abraço, saúde e paz para você e para toda a sua família.